Nós iremos falar a palavra de Deus nessa noite. E aos pregadores que nos antecedeu, como hoje de manhã a pastora Catarina, domingo passado o Ricardo, e, enfim, os que nos têm antecedido, dentre eles eu falei com o Ricardo, me empresta pelo menos o seu paletó para me pregar domingo. Mas eu quero que não precisa nem lavar, eu quero da unção que estava domingo, traz para mim. Aí ele não quis. Falou, não, então eu vou ter que arrumar um outro, porque você mesmo não quer, né? Ele falou, não, pode arrumar outro, que o meu, a unção foi dada a mim. Amém. Deus abençoe, Ricardo. É brincadeira. Abra sua Bíblia. Capítulo 16. De Gênesis, capítulo 16 do livro de Gênesis. Mas antes quero orar novamente. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na Tua presença nessa hora. Que seja o Senhor falando conosco de forma especial por meio da Tua palavra. Saca da Tua aljava, Senhor, como uma flecha, a Tua palavra que tem uma direção certeira. E atinge o alvo daquele que está precisando nessa noite. Seja a Tua palavra mais cortante do que a espada alguma de dois gumes. E Teu Espírito fala conosco, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Gênesis 16 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim como Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva, e deu-lhe por mulher a Abraão, seu marido, a fim de que no fim de 10 anos que Abraão havia na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo que ela concebera, foi a sua senhora e desprezou-a com seus olhos. Então disse Sarai: Abraão, meu senhor, o agravo chegou até nós. Seja diante de ti a minha serva, pois eu me pôs no teu regaço. E vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada dos seus olhos. E o Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abraão a Sarai: Eis que uma serva está na tua mão. Faze o que lhe achar conveniente aos teus olhos. E afligiu Sarai, e ela fugiu da sua presença. Amém? Amém, irmãos? A Bíblia nos diz aqui sobre a vida de Abraão, fala sobre Sarai, fala sobre esse casal. Eu quero de antemão, todos vocês sabem que Abraão era Abraão, depois teve o seu nome mudado para Abraão. E Sarai teve o seu nome mudado para Sara. Então, para não haver alguma divergência, eu posso falar Sarai, eu posso falar Sara. Os irmãos me entendem muito bem essa troca aí. Mas provavelmente eu, por costume, falarei mais Abraão e Sara. Amém? E a Bíblia diz que esse casal era da terra de Ur dos Caldeus, e saiu
em busca de uma promessa que Deus havia feito para Abraão. E Deus disse para Abraão que era para ele sair da terra dele, da sua parentela, e Abraão pega Terá, seu pai, e sai, ele, Sara, Abraão, Sara, e seu pai Terá, em rumo da promessa. Chegando em algum determinado lugar chamado Padã Arã, eles param. E ali Abraão faz uma moradia por um tempo. Depois Terá, pai de Abraão, morre. E Abraão desce até o Egito. E por ali fica alguns dias também. Com isso completa 10 anos, diga comigo, com isso completa 10 anos que Abraão estava peregrinando. E Abraão peregrinando sobre essas terras, entra uma terceira pessoa na história, no contexto em que lemos. Diga comigo, entra uma terceira pessoa no contexto. Agar. Agar não era uma profissional do lar. Agar não era uma empregada doméstica. Agar não tinha regalias. Diga comigo assim, ela era escrava. Provavelmente Abraão conseguiu essa escrava quando ele desceu para morar no Egito e subiu, depois subiu para a terra em busca da terra de Canaã. Ele levou ela e deu a sua senhora para que pudesse servir na sua casa, pois Sara já era avançada em idade. E nós vemos que essa mulher chamada Agar, nós poderíamos pregar aqui hoje sobre os dois concertos, os filhos da escrava e os filhos da livre, sobre a diferença entre lei e graça. Mas nessa noite eu não estou aqui para pregar sobre a diferença entre lei e graça, entre os filhos da escrava e os filhos da livre. Eu não quero pregar nem um pouco sobre a precipitação de Abraão, que tem que coabitar com Agar. Eu quero falar para vocês nessa noite unicamente exclusivo de Agar. Digam comigo, Agar. Então Agar não tinha voz. Agar não tinha voz. Vamos lá. Agar não tinha voz. Agar não tinha autoridade. Simplesmente escrava. E eles começam um dia. A Bíblia diz que a promessa de Deus que havia com Abraão não se cumpre até o momento. Porque diz que ele seria pai de uma grande nação. E Abraão chega para Sara e não gerava filhos. Diga comigo, Abraão não gerava. E um dia Sara, dentro da casa, com sua serva, escrava, Agar, a Bíblia diz que do nada, ela olha e vê em algum canto da casa, talvez aquela mulher estava fazendo um bolo, varrendo a casa, ela olha para sua escrava, direciona o olhar para sua escrava e diz assim, ela serve para mais alguma coisa, além de ser escrava. Essa mulher serve para alguma coisa. Diga assim comigo, ela vai gerar para mim. E a Bíblia diz que Sara vai e fala com Abraão. E Abraão entra até Agar. E ela se engravida. E quando ela se engravida, ela começa a zombar de Sara. Olha só. E Sara talvez dizia para ela assim, Agar, vai olhar aquela roupa no varal? Eu, hein? Vou nada. Euzinho aqui?
Você está achando que eu sou aquela escravazinha do chinelinho de dedo? Você está achando que eu sou aquela escravinha que subiu do Egito com o seu marido? Eu sou mãe da filha de Abraão. Agar, faz esse negócio para mim. Vou não. Eu tenho no meu ventre aqui, sou mãe do filho de Abraão. Sara corre para Abraão e fala assim: Abraão, as coisas saíram do controle. As coisas saíram totalmente do controle. A mulher está me humilhando. Ela é uma escrava. Agora acha que é Chica da Silva, de escrava rainha. Está me humilhando. E Abraão fala o seguinte para Agar: ela está nas suas mãos, faz o que você bem entender. E a Bíblia diz que Sara chega até Agar e tem uma conversa com ela. Porque naquela cultura que eles tinham, ela sendo escrava, ela poderia ser negociada, ela poderia ser vendida, ela poderia ser trocada, ela poderia ser entregue a qualquer um. Ela era escrava, diga comigo, ela era escrava. E Sara então pensou: se ela é minha escrava, ela pode gerar filhos para mim. E o que está dentro dela não será dela, será meu, porque eu sou senhora dela. Olha só até onde vai a mente e a mentalidade humana. Ela pode gerar para mim. Então, se ela é escrava minha, então ela não pertence a ela, ela pertence a mim. Gente, é uma coisa meio difícil. É claro, as mulheres, é uma coisa meio difícil. Uma pessoa gerar um filho, está dentro dela e falar: não é meu. Ter um filho, 9 meses, e de repente ela fala assim: esse filho eu estou gerando para minha senhora. E a Bíblia diz que Agar foi humilhada perante Sara. E Sara a humilhou. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você, o seu raciocínio. Eu nunca fui bom em matemática. Então, regra de 3. Eu ia perguntar ao John para fazer uma regra de 3 para mim. O John deve saber, né, John? O Rogério também deve saber, meu sobrinho. Eles trabalham, tanto o John como o Rogério que eu estou falando, é engenheiro, então sabe muito de matemática. Mas eu esfriava até as mãos, eu estava com um calafrio quando me falava de matemática. Então, assim, eu admiro pessoas que sabem coisas difíceis, mas não entendem isso, porque é muito difícil, está dentro de você, mas não é seu. Faz parte da sua vida, mas não é seu. Aquele carro que você dirige, mas não é seu. Aquele diploma que você tem na parede, não é seu. A profecia que você entrega, mas não é sua. A unção que você exerce, mas não é seu. O trabalho que você tem, mas não é seu. Tudo aquilo que está ao seu alcance, mas não lhe pertence. Porque a Bíblia diz que para Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, glória a Deus na igreja eternamente, amém. Diga-se comigo, tudo é dele.
tudo é dele. E aí as pessoas dizem, como a pastora está falando do meu dinheiro, já levantam de manhã falando, cadê minha escova de dente? Cadê o meu sapato? Cadê a minha Porsche? Pochete que eu ia falar, mas... Aí eu cortei no meio e falei Porsche para não ficar tão extenso. A minha pochete. Então tudo que você tem, diga comigo, tudo que eu tenho é dele, é dado por ele, é para ele, é para a glória dele. Então a ele seja dado glória na igreja para sempre, amém, e eternamente. Seja dada a ele glória eternamente. Seja a ele toda honra e glória. Então aquela mulher às vezes vivia na cozinha, às vezes na sala, às vezes em algum canto da tenda ou da casa. Ela podia gerar para a sua senhora. Digam-se comigo, esta moça pode gerar alguma coisa para mim. Por quê? Porque ela tinha vindo, talvez, as pessoas pensam o seguinte, alguém que veio de um lar estigmatizado, alguém que veio de um lar problemático, alguém que foi liberto das drogas, alguém que por 5 vezes quase ou mais foi tentado abortar antes que você nascesse, mas alguém te viu um dia no canto da sala, alguém te viu um dia no canto da casa, de maneira que você não conhecia, e falou, esse para mim serve, esse vai gerar para mim. Aquele que nem a sociedade dava nada por ele, aquela que era considerada como prostituta, aquele que era considerado como ladrão, disse Deus um dia, este serve para mim, vai gerar 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 para mim. Nessa noite, Deus te vê no canto da casa. Nessa noite, Deus te vê no canto de onde você está. Ninguém dava nada, mas digam comigo, vai gerar. Vai gerar para mim. Vamos, digam, vai gerar para mim. Estou falando de uma pessoa que não tinha voz, uma pessoa que não tinha status, de uma pessoa que não tinha emprego, de uma pessoa que não tinha nem onde cair morto, como o dito popular. Estou falando de alguém que sofreu barbaridades. Estou falando de alguém que teve todas essas complicações na gestação, na criação, em conseguir as coisas. Pessoas que às vezes já foram, os pais tentaram abortar por mais de 5, 6 vezes, 7, 8 vezes, mas hoje estão vivinhas aqui sentadas, e o anjo está aí do seu lado, falando, vai gerar, porque você está vivo. Toda estigmação, eu não consigo falar, tem hora, vocês sabem. Deus te vê no canto da casa. Vira para o seu irmão, bate no ombro dele aí e diz assim, Deus é o Deus que te vê. São coisas muito difíceis de entender. E a Bíblia diz que Agar agora sai para o deserto, juntou sua trouxinha e falou, eu não fico aqui mais nem um dia. Certamente as vizinhas escravas, colega dela, vinha
e falava assim: Agar, para onde você está indo? Ela dizia assim: eu não sei, mas uma coisa eu sei, para um lugar melhor que esse que eu estou vivendo. O sofrimento já bateu tanto na sua porta que você fala assim: hoje a coisa vai ter que mudar, porque eu não aguento, eu posso ir para o inferno, mas eu não fico nesse lugar mais nem um dia. A esperança de quem está fugindo é sempre arrumar a pretensão de alguém que está fugindo, é sempre arrumar um lugar melhor do que aquele que ele está. Mas eu vou te falar uma coisa para você. Digam comigo assim: crentes fugindo, a possibilidade deles é parar em 3 lugares: ou no ventre do peixe, ou numa caverna escura, ou no deserto. Vamos falar de novo? Fala: a possibilidade do crente fujão parar em um deserto, em uma caverna escura, ou no ventre de um peixe. E Agar foi parar no deserto. E a Bíblia diz que ela saiu para o deserto. Ela não quer morrer. Ela não quer morrer, não. Porque ela diz, a Bíblia diz que ela ficou ao lado de uma fonte de água. Digam assim comigo: ela não quer morrer. Ela só quer um lugar para ela ficar descansada. Ela só quer ficar fora do tumulto. Ela só quer ficar fora de quem te humilhou. Ela não queria saber de mais nada. E ela ficou junto à fonte. E o que ela dizia, sabe o que era? Eu só quero ficar longe de onde eu estava. Vocês lembram do filho pródigo? Quando ele saiu para um lugar longínquo, a Bíblia diz que ele tinha na sua mente: quanto mais distante, melhor. Quanto mais distante, melhor. Eu já passei por esses bocados, eu já falei para vocês. Quanto mais longe, melhor. Por quê? Porque por perto a vizinhança não te vê. Aquele que sai, você encontra ele na fila da padaria pela manhã, não te vê. Aquele que seus meninos brincam com os filhos dele, não te vê. Aquele que fofoca demais na rua, o número tal é mais fofoqueiro, não te vê. Aquele que não fofoca também não te vê. Então você quer ficar longe de tudo e de todos. Mas uma coisa é certa: Deus te vê aonde você está. Seja no perigo, seja na bonança, Deus te vê. Disse o salmista Davi: para onde me irei da sua face? Digam comigo: Deus encontra crentes nos mais complicados endereços da vida. Ora, mas está fraco demais. Deus encontra os crentes em endereços mais complicados da vida. Encontre no deserto, encontre dentro de um peixe, encontre na caverna. Aonde você vai, você tem a marca de Deus e Deus te acha. E ela está lá no deserto. E de repente aparece uma voz, ela escuta uma voz: Agar! Agar! A Bíblia diz que o anjo estava procurando, então ela estava bem escondida. Agar, serva de Sarai! Gente, tudo que aquela mulher não queria era que os falassem que ela era serva de Sarai. E o anjo chega gritando: serva de Sarai. É igual Jeremias. A coisa que Jeremias não queria na vida dele era ser chamado de profeta. E Deus entra pelo Espírito de Deus ali na casa de Euquias, filho, pai de Jeremias, e fala assim: tu és profeta desde o ventre da sua mãe. Eu te escolhi para que você vá e anuncie aos caldeus a destruição que eu vou fazer sobre Israel. Tem hora que você não quer ouvir,
Mas o anjo de Deus que te assiste chega para ela e fala assim: Agar, serva de Sarai. O que você não quer ouvir, Deus coloca você para escutar. Às vezes, nós passamos humilhação. Nós passamos humilhação para nós sabermos quem somos e saber quem Ele é. Diga comigo, nós passamos humilhação para sabermos quem somos e para saber quem Ele é. Porque duas coisas perigosas da nossa vida é quando passa e quando falta. Quando passa, você fala assim: estou na bonança, estou na bênção. Quando falta, você blasfema. Então, assim, a disciplina de Deus vem sobre a sua vida. E você sabe quem é você e sabe também quem é aquele que te assiste. Às vezes você não entende. Agar não entendeu nada sobre aquela situação que ela estava passando. É como se fosse hoje pessoas que dizem assim: a minha igreja, o meu povo, o meu assento, o meu lugar. Um dia no púlpito, eu fui sentei em uma igreja. Isso tem muitos anos, era o tempo que sentava no púlpito ainda. Eu fui sentei, estou lá tranquilo, esperando a meia hora de pregar. Chegou um irmão e falou assim para mim assim: ei, esse lugar aí é meu. Eu falei: fica com ele. Como coisa se esse lugar ia ia alterar alguma coisa na minha vida. Esse lugar aí é meu. Eu falei: quase perguntei, tem sua marca? Aí eu falei: deixa quieto para lá. Está em você, mas não é seu. E quando Agar volta para o anjo, e o anjo fala assim: levanta-te e vai para a casa da tua senhora Sarai. Sabe o que talvez Sara queria? Agar queria? Que o anjo chegasse nela, pegasse a cabeça dela, inclinasse o seu peito e falasse assim: te feriu, foi? Te machucou? Pastor Luiz falou alguma coisa exagerada para você lá? Pastor Devani também te machucou? Mas o anjo disse para ela assim: levanta e vai para a casa da tua senhora. Não entendeu. Eu também, foi falha minha aqui. O anjo disse para Agar: levanta e vai para a casa da tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Aleluia! E ela levantou para ir para a casa da sua senhora. Mas primeiro, eu quero conjecturar aqui. Ela disse: que adianta voltar? Sendo que o que eu deixei lá está tudo do mesmo jeito. Quem me humilhava está me humilhando ainda. Quem chamava minha atenção excessivamente está chamando ainda. Os casais que brigavam estão brigando ainda do mesmo jeito. A igreja é a mesma, só muda de endereço, tudo é igual. Porque às vezes, gente, eu fico pensando assim, pessoas que são estigmatizadas, pessoas que são, viu, deixa eu te falar, pessoas que são assim,
hostilizadas. Por que insistir tanto num lugar só, bater tanto num lugar só, não muda? Daqui a pouco eu falo sobre isso. E ela falou, eu posso voltar. Isso conjecturando, entendo bem. Eu posso voltar, a Bíblia não diz. Eu posso voltar. Mas primeiro, eu vou ter que ter uma reunião com o pastor. Eles vão ter que me ouvir. Eles vão ter que me engolir. Primeiro eu quero uma reunião com o pastor, depois eu quero uma reunião com as irmãs. Porque me feriram demais, já tem muitos anos que esse povo está pisando em mim. Eu quero uma reunião. Mas o anjo disse para ela, levanta-te, vai e humilha. Caminho de volta não se faz reclamando. Caminho de volta não se faz apontando o dedo para fulano, beltrano ou ciclano. Caminho de volta não se faz reclamando. Meu Deus, por que aconteceu isso comigo? E agora eu estou rodado. Caminho de volta se faz de joelho e de oração, falando, Deus, eu estou voltando. Eu peço a tua bênção sobre a minha vida, em nome de Jesus. Caminho de volta se faz com oração. Caminho de volta não se faz reclamando. Aí eu faço para você, mas você me promete que não vai fazer mais? Promete nada, sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Promete agora, depois faz tudo de novo. Quando você, a Bíblia diz, fiel é aquele que prometeu, o qual também o fará fiel. Este sim, tem a sua fidelidade. Então, caminho de volta, diga comigo, caminho de volta. Não se faz reclamando. Caminho de volta se faz com choro baixo. Choro baixo. Você pode até chorar. Você pode até falar dentro de você. Mas contém-se. Fique contigo mesmo. Porque você está voltando. Para que voltar? Para que voltar? Sendo que nada mudou. Então, às vezes, eu fico pensando, tem pessoas que estão apanhando, estão sofrendo, e estão no mesmo lugar. Aí alguém fala da seguinte maneira assim, sai de lá. Não te humilharam? Não te falaram isso? Sai, tem muitas igrejas. Essa voz não vem de Deus, essa voz vem de baixo da terra, essa voz vem do inferno. Para onde você vai? E o anjo disse para Agar assim, Agar, me fala uma coisa, de onde vens? Vira para o seu irmão e fala sobre ele assim, de onde vens? Eu venho de noites, de madrugadas, de oração. Eu venho de louvores. Mas um dia alguém falou que eu era um problema, um estorvo na vida dele. Eu parei e nunca mais quis cantar na igreja. De onde vens? Diga para o seu irmão de novo, de onde vens? Eu venho de um casamento arruinado, que estava tudo mil maravilhas, de repente, entrou uma desavença e eu separei. Vira para ele de novo e disse para ele assim, de onde vens, Agar? Só não posso me ouvir. De onde vens, Agar? Isso. Vocês sempre foram assim, ué. De onde vens, Agar? Eu venho de noitadas de oração. Mas um dia alguém olhou para mim com um olhar tão cortante e nunca mais eu passei uma vigília. De onde vens, Agar? Eu venho de composições, de canções que eu cantava. Mas um dia alguém disse que isso não ia dar em nada.
E eu parei, nunca mais cantei. De onde vens, Agar? Eu venho de muitas festividades boas, de profecias que o Eterno me entregava e eu dava o recado, mas um dia alguém disse que eu era um palito de fósforo queimado, e nunca mais eu entreguei profecia nenhuma. De onde vens? Fala para o seu irmão, de onde vens? Então é isso, Agar, te machucaram, é? E para onde vais, Agar? Vira para o seu irmão e diz assim para ele: e para onde vais? Eu vou para um grupo dos desigrejados. Será que é para esse grupo dos desigrejados que você vai para chegar aqui e pontuar alguma coisa que está faltando? Que às vezes o pastor Luiz ou a pastora Luciana não fez? Vira para ele e diz assim: para onde vais? Todos. Para onde vais? Eu vou para o grupo dos saudosistas. Eu era um cantor, eu era um pregador, eu era um orador. Mas um dia alguém falou que eu não pregava nada. E eu tranquei a minha boca e nunca mais preguei. Digam comigo: para onde vais, Agar? Eu vou para uma caverna escura, onde a depressão toma conta de mim, e eu morro, porque eu já fui uma pessoa que orava no monte, mas hoje, alguém disse que isso era bobeira, eu nunca mais subi, e hoje eu estou em depressão profunda. Para onde vais? Digam comigo: de onde vens? Vira para o seu irmão e diz assim: de onde vens? E para onde vais? Você pensa que às vezes o que você passa, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, ele diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. 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 Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. Para onde você vai? Eu vou para a igreja. Para onde você vai? Eu vou para o grupo de oração. Para onde você vai? Eu vou fazer evangelismo. Para onde você vai? Eu vou para onde Deus me mandar. Porque eu lanço sobre Ele toda a minha ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. Lance sobre Ele. Lance sobre Ele. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Ele tem cuidado de você. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado de você. Para onde você vai? De onde vens? E para onde você vai? Está doendo? Fica na casa de Abraão. Está chorando? Fica na casa de Abraão. Está passando por necessidade? Não sai da casa de Abraão. Quem sai da casa de Abraão, sai para ter um filho sem pai. Agar disse assim: eu vou sair, mas eu estou levando comigo o meu filho. Espera lá. Dela não. Diga comigo: dela não. O filho de Sara.
Porque ela estava gerando para Sara. Ela estava gerando para Sara. Então, filho de Abraão, só é filho de Abraão, diga comigo, filho de Abraão, só é filho de Abraão quando é criado dentro da casa de Abraão. Filho de Abraão, vamos, filho de Abraão, fora da casa, é filho sem pai. Você é filho de Deus. O que Deus deu para você é para servir dentro da casa de Deus. O que você tem não serve para servir lá fora. A voz que Deus te deu não serve para você cantar lá fora. De nada vai adiantar. Aquela voz que Deus te deu para você louvar aqui dentro nunca vai ser uma unção para você cantar uma música profana. Aquilo que Deus te deu para que você fizesse nunca vai ser igual quando você faz na casa de Deus. Então diga comigo, tudo que Deus me deu é para servir na casa de Deus. Casa de Abraão. E ele pega, nossa, tem só 9 minutos, misericórdia. E ele fala o seguinte: tem uma coisa, esse que você carrega aí no seu ventre, diga-se comigo, tem coisas, aliás, tem uma coisa que consegue segurar crente de pé. Diga comigo, promessa. Promessa. Está ruim na casa de Abraão, mas está em promessa. Está chorando, mas tem promessa. Está doendo, mas tem promessa. Está esperando o menino, tem promessa para o menino. Volta e humilha. Mas tem uma coisa que costuma sustentar crente: promessa. Promessa. Eu vou voltar para onde? É promessa. Meu marido nunca consertou, mas tem promessa. Meu marido nunca converteu, mas tem promessa. Você tem promessa, porque Deus prometeu. E a Bíblia diz que fiel é aquele que prometeu, o qual também o fará fiel. Promessa. Levanta, vai para a casa da sua senhora, humilha-te debaixo da sua mão. Não adianta você fazer o caminho de volta, murmurando, reclamando. Não adianta você fazer o caminho de volta da sua maneira, é da maneira que Deus quer. Esse que está no seu ventre, o anjo falou para ela, ele será forte. Diga comigo, ele será forte. Agora diga comigo assim, é promessa. Todos vão levantar contra ele, mas ele também vai levantar e vai derrotar a todos. Diga comigo, promessa. Ele será homem de força. Promessa. Diga, ele será uma grande nação. Diga, promessa. Então Abraão, Ismael tinha uma promessa. E o anjo falou, e tem mais uma. Já tem um nome para ele. Ele se chamará Ismael. O Senhor te ouviu. E ela coloca o nome daquele lugar de Larói, que diz, eu vi o Deus que me vê. Às vezes você fala, está ruim, parece que Deus não me ouve mais, mas nessa noite, Deus te vê aonde você estiver, e sobre si lança toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade. E ela vai fazer o caminho de volta. Aí chorando, Agar, você não devia ter saído da casa de Abraão.
mas volta para a casa de Abraão. O irmão falou de você, fica na casa de Abraão. O irmão te acusou, te caluniou, fica na casa de Abraão. Porque uma coisa, irmãos, é o filho sofrer na casa do pai. Outra coisa é o filho sofrer fora da casa do pai. O filho pródigo, quando a Bíblia diz que ele caindo em si, ele estava fora de norte, ele não tinha norte. Ele estava fora de eixo. Mas a Bíblia diz, e ele caindo em si, levantou a cabeça e disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Levantou e foi. Aleluia. Diga comigo, levantou e foi. Não questionou nada. Chega lá, ele quer falar, pai, pequei contra o céu, estou aqui de volta, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai fala assim, não quero saber nada disso. Eu não estou te perguntando se você quer ser meu filho. Pela Bíblia, pelo texto bíblico, lá de João, de Lucas, nós vemos que ele faz o percurso pensando em comida. Ele volta não é por causa da riqueza de herança, ele volta por causa de comida, porque ele fala assim lá onde ele estava, quantos jornaleiros do meu pai têm fartura de pão, e eu aqui pereço de fome. Vou levantar, vou erguer minha cabeça, farei o caminho de volta, e falarei para ele, pai, faz-me como um dos teus jornaleiros, pelo pão, pela comida, me dá uma comida, em outras palavras. Ele fez o caminho, ele levantou, ele foi sem questionar, porque ele queria de Deus, em sua vida, pelo menos um prato de comida, igual comiam os servos do seu pai. O nome dele será Ismael, porque ele será grande. E a Bíblia diz que quando Agar volta, para que pudesse pedir perdão a Sara, a Bíblia diz que ele faz seu caminho de volta, e ela conversa com Sara, e as duas se ajustam, e chega o dia da criança nascer. Como vai ser o nome? Quem dava o nome? Diga comigo, quem dá o nome ao filho? Naquela época era o pai. Hoje a mulher escolhe, o irmãozinho mais novo escolhe, e por aí vai, facilitou tudo. Mas naquela época era o pai que era responsável por dar o nome na criança. Segundo alguns estudiosos, não está na Bíblia, a Bíblia não diz nada disso, eu que estou dizendo. Segundo alguns estudiosos, dizem que Abraão, o anjo contou para Abraão que o nome era Ismael, mas não tem texto nenhum que afirma isso. Então o anjo contou para Agar que o nome da criança seria Ismael. E no dia em que ele vai apresentar a criança, reúne a sociedade, todo mundo esperando, Sara apreensiva, Agar as mãos frias, geladas, pensando qual será o nome que Abraão vai falar. Mas naquele instante Abraão levanta a criança e fala, aqui está a criança que tantos esperamos, e o nome dela será Ismael. Aleluia. Será Ismael o nome dela. Quem contou o anjo? Porque Deus tem promessa. Deus tem promessa. Deus tem promessa. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa para a sua família. Deus tem promessa no seu casamento. Deus tem promessa na sua empresa. Deus, que é isso? Que coisa mais maluca. Uma empresa que não abre, mas não vende nada. Ninguém entra, ninguém sai. É promessa de Deus. Pai, a minha vida que não tem cura, eu vivo só assim, doente. Mas Deus tem promessas sobre você, sobre a sua vida. Fica de pé comigo. Aleluia. Aleluia. Todos de pé. Promessa. Diga comigo, promessa. É o que me sustém de pé.
Vamos, promessa. É o que me sustém de pé. Deus tem promessa. Vira aí para o seu irmão e diz: Deus tem promessa para você. Em nome de Jesus, dê uma salva de palmas bem forte. Porque dele, por ele, para ele são todas. Levante as suas mãos. Porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele. Você que tem promessa, vem aqui na frente que nós iremos orar por você nessa hora. A promessa vai cumprir na sua vida. Porque você não é filho sem pai. Você tem a promessa de Deus. Você está marcado por Ele. Aonde você for, todo mundo te conhece. Porque você tem promessa. Você tem promessa. Você tem a marca de Deus. Aleluia. A Ele a glória. A promessa de Deus não falha. Promessa te coloca de pé. Você sabe aquele emprego seu que não sai, mas você tem promessa. Você sabe aquele carro que você não tem, mas você tem promessa. Você sabe aquela voz que você não tem, você tem promessa de Deus sobre a sua vida. Você tem promessa. Você tem promessa. Você tem promessa. A igreja levanta a mão e saiba que esse povo que está aqui à frente tem promessa. Nós declaramos promessa de Deus cumprido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Te machucaram, mas você tem promessa. Te desprezaram, mas você tem promessa. Falaram de você, mas você tem promessa. A promessa de Deus vai cumprir na sua vida. Aquele que faz o caminho, voltando sem reclamar. Tenha promessa. Tenha promessa. Deus quer fazer de você nessa noite um gigante na promessa. Em nome de Jesus. Tenha promessa. Levante suas mãos. Feche seus olhos e diga: eu tenho a promessa. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. Eu tenho uma promessa. A promessa de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus por essa palavra.